Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Quem sabe canta. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Para aqueles que ainda não pude dar um bom dia, né? Diz que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu acredito que aqui nós estamos entre amigos. Agora, você conhece já quem está próximo a você ou não? Eu sei que tem gente aí que é até vizinho, né? Que já não aguenta mais ver um do lado do outro ali todo dia. Mas se você ainda não conhece, cumprimenta essa pessoa perto de você, estenda um aperto de mão a ela, um abraço. Porque aqui nós vivemos ou tentamos viver o reino de Deus. Isso a gente precisa sentir a vontade bem recebida. A gente está em casa, né, gente? Isso aqui é uma casa. A gente precisa sentir a vontade, precisa sentir bem. E afinal de contas, a Bíblia fala que onde está 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali Ele está também. E Deus, Ele quer nos aproximar. E para isso a gente também precisa abrir oportunidades para que Ele nos aproxime. É um prazer estar aqui com vocês. Já estive em alguns outros momentos, acho que no sábado é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de partilhar um pouquinho da Palavra de Deus aqui com vocês. E para mim é uma alegria muito grande. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente vai estudar um pouquinho o texto hoje que tem a ver com a essência do ser humano numa busca frenética.
Sem saber, o Serginho, no estudo aqui da lição, ele já fez uma pequena introdução do tema que a gente vai tratar hoje. Acho que nem ele ainda sabe do que é. Mas eu já adianto que ele já mencionou e quando a gente lê, você vai entender o porquê. Pega a sua Bíblia e abra em Eclesiastes. Eclesiastes vai ser lá um pouco para mais da metade da sua Bíblia. Você vai passar Salmos, que é a metade da Bíblia, vai passar Provérbios e você vai chegar no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Quem achou aí a página, né, na Bíblia que está aí distribuída? Página 460 no Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 3. Antes de lermos, esperar todos encontrarem sem pressa, não se preocupa, pode procurar com calma, que a gente vai ter a chance de ler tudo junto aqui. Antes da gente ler, eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Sabe por quê? Porque você não deve jamais, eu vou repetir com ênfase, jamais começar um estudo da Bíblia sem pedir a direção e a instrução daquele que a inspirou. Muita gente às vezes estuda a Bíblia e chega a conclusões terríveis, sabe por quê? Porque não pede a ajuda daquele que ajudou a escrever o livro. E a Bíblia, você tem um privilégio, porque dizem que é o único livro que você pode ler na presença do autor. E agora a gente vai pedir para que o autor ajude a gente a entender esse texto. Então feche seus olhos, oremos. Pai amado, estamos aqui reunidos entre amigos, mas na presença do nosso maior e melhor amigo, que é o Senhor. Nesse momento temos o Teu livro sagrado nas mãos. E pedimos que o mesmo Espírito que inspirou a escrita desse livro, Senhor, fale conosco agora também, nos ajudando a entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade nessa manhã. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, deixa eu te fazer uma seguinte pergunta. Por que você veio aqui nessa manhã? Já parou para pensar nisso? Alguns vêm porque o Eliezer insistiu, né? Talvez alguns se sentiram um pouco mais atraídos porque falaram que depois vai ter o almoço aí. Eu não sei qual é a razão pela qual você veio hoje, mas eu acredito que todos aqueles que entram numa busca espiritual, assim como todo e qualquer ser humano, ele procura uma coisa: felicidade. Você não vê o ser humano fazer as coisas que faz procurando ser infeliz. Nós vivemos numa busca constante por felicidade. É possível que se eu perguntasse para alguém aqui quem se considera feliz, é possível que até nem todos levantem a mão. E a gente entende isso. Mas se eu perguntar quem quer ser feliz, eu acredito que todos levantariam. Eu até hoje, logicamente, não tenho a experiência de vida do nosso grande, não vou chamar de xerife não, porque eles falaram que está proibida essa nomenclatura aqui. Eu posso? O xerife autorizou, então a gente usa, né? Eu acredito que, e eu nunca conheci alguém que falou assim, olha, eu quero ser infeliz. A busca da minha vida é para viver uma vida infeliz. Você já conheceu alguém assim? Não. O ser humano, ele tem um desejo dentro dele de encontrar felicidade. E logicamente que às vezes ele vai buscar encontrar essa felicidade nos mais variados meios e maneiras que você possa imaginar. Mas tudo o que ele faz é para tentar encontrar sentido à vida. A busca pela felicidade já virou até título de filme, né? Não sei se você já viu esse premiado filme, A Procura da Felicidade. É um filme baseado numa história real que conta a história de Chris Gardner, um homem pobre, de origem simples, mas que coloca o sentido da sua vida em conseguir um emprego dos sonhos, em viver o tão famoso sonho americano. Na compreensão do personagem, felicidade tem a ver com um bom emprego.
Felicidade tem a ver com ter bons recursos para dar um bom sustento para a sua família. Mas tem a máxima, né, diz que dinheiro não traz felicidade. E aí tem gente que responde, né, então me dá o seu e seja feliz. Ou que diz que se dinheiro não traz, pelo menos ele ajuda numa boa parcela, né? Uma coisa também é fato, sem dinheiro algum também você vai ter grandes problemas e também não vai conseguir viver uma vida tão feliz. Mas dinheiro de fato não é aquilo que faz com que a felicidade seja encontrada, porque senão você não veria pessoas às vezes com o bolso tão cheio de dinheiro, mas ao mesmo tempo com o coração completamente vazio. Se dinheiro trouxesse felicidade, de fato a gente não veria milionários tirando sua própria vida, pessoas desesperadas quando quebram uma bolsa e se despencam de edifícios porque perderam o sentido de sua vida. Falando sobre a essência da felicidade e a busca que o ser humano tem sobre isso, a Bíblia talvez seja o maior e melhor manual de felicidade. Eu não sei se você sabia, mas uma vez eu tive a curiosidade de pesquisar. A palavra feliz na Bíblia aparece mais de 100 vezes. Isso significa que se existe um lugar onde a gente pode encontrar a fórmula da felicidade, esse lugar, ou esse manual, é a palavra de Deus. O ser humano busca felicidade. Hoje eu tive a oportunidade de bem cedo levar meu sogro para pegar um voo lá no Santos Dumont. A gente saiu da Tijuca, ele precisava visitar com urgência um amigo que está nas últimas horas de vida praticamente. E ele vai fazer um bate-volta, saiu hoje de manhã para voltar hoje à noite, no intuito de tentar trazer uma palavra de conforto a esse amigo que um dia esteve nos caminhos do Senhor, mas buscou a felicidade de outras maneiras, pelo visto não encontrou. E a gente estava passando e a gente teve no caminho que passar no meio da Lapa. Você que é carioca sabe como é que é o movimento ali, né? E era interessante porque era por volta de 6 horas da manhã e a gente via ali jovens que com quase toda certeza passaram a noite em claro ali. E me chamou muita atenção porque alguns deles estavam nessa hora da madrugada, vamos dizer assim, com copos de bebida nas mãos, alguns cheios, outros já quase acabando. E se a gente perguntasse o que eles estavam tentando encontrar ali, eles diriam que estavam procurando o quê? Felicidade. Buscando encontrar prazer, buscando encontrar satisfação na vida. Para eles, talvez felicidade se defina nisso, se divertir, beber até talvez não lembrar nem o caminho de casa. Dentro desse contexto eu quero convidar você a ler junto comigo o capítulo 3 de Eclesiastes no verso 11. É um dos versos mais intrigantes das Escrituras, porque ele fala para a gente o seguinte: tudo fez for Deus formoso em seu tempo, também pôs o quê? A eternidade onde? No coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deixa sua Bíblia aberta em Eclesiastes. Por quê? Você conseguiu me entender a essência do que o texto está dizendo? O texto fala que Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele colocou um espaço no ser humano de que tamanho? Do tamanho da eternidade. Uma coisa que é eterna, ela não tem começo nem fim, ela é o quê? Infinita. Deus, a Bíblia vem falando pra gente que Ele colocou a eternidade no coração do homem. E isso tem um propósito. Deus, Ele coloca no ser humano um espaço, um vazio, um buraco do tamanho da eternidade. Só que tem um problema. Como é que você consegue preencher o infinito? Como é que você consegue preencher um buraco que é do tamanho da eternidade? Me diz. Com alguém que seja do tamanho da eternidade. Com algo que também seja eterno.
O problema é que o ser humano, na sua busca por felicidade, tem tentado de diversas maneiras preencher o espaço infinito com aquilo que é finito. O ser humano tenta de todas as formas encontrar sentido à vida, encontrar felicidade, preencher o vazio com coisas que são finitas e limitadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos milhões de reais ou de dólares ou de euro que está valendo mais você consegue preencher a eternidade? Com quantos relacionamentos você consegue preencher a eternidade? Com quantos casos, com quantas noitadas você consegue preencher o infinito? Com quantos copos de bebidas, com quantas doses de drogas você consegue preencher o espaço da eternidade no seu coração? Dizem que o livro de Eclesiastes é o livro mais pessimista, para não dizer depressivo, da Bíblia. E se você voltar até o capítulo 1, você vai perceber, pega a sua Bíblia, volta agora uma página no